Glória a Deus, graça e paz. Amém. Igreja do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Que tem nos ajudado, né, irmãos? Tem estado conosco a cada dia. Nós exaltamos o nome do Senhor. Quero glorificar a Deus também pelo filho do nosso irmão Irineu Lincoln, né? Esteve enfermo e graças a Deus a igreja orou e Deus deu vitória e o Lincoln já está em casa, liberto, né? Para a glória de Deus. Também quero louvar a Deus pela vida da Andréia, a dona do salão onde eu trabalho. Ela passou por uma cirurgia para a retirada da mama no domingo e os médicos tinham... Ela tem problema de uma doença autoimune e os médicos tinham dito que não poderia colocar prótese nela. Iam tirar gordura ou das costas ou aqui da frente, da barriga, para fazer uma reconstituição, né, da mama. E é claro que ela estava preocupada, né? E a igreja orou. Antes de ir embora ali no sábado, eu falei para ela que eu queria orar por ela. Fiz uma oração por ela lá. E graças a Deus, irmãos, na segunda-feira, quando ela foi operada, essa é uma história assim que as pessoas me contaram ali e eu só falei com ela por mensagem, bem pouco, para não ficar incomodando. E não iam colocar prótese de silicone, por causa da doença dela. Então, quando eles fizeram a cirurgia, parece, eu vou depois confirmar isso, mas que chegou até mim, é que uma pessoa não usou uma prótese e que era o tamanho dela. E o médico optou em colocar aquela prótese. Sim, irmãos, tem coisas que só Deus. Então ela está agradecida, está feliz, está se recuperando bem, a glória de Deus, e que Deus continue abençoando a recuperação da Andréia. Depois eu vou fazer os pedidos de orações, tem bastante pedido aqui, nós vamos interceder, nós vamos clamar dentro daquilo que nós fizemos durante toda essa semana. Creio que Deus está aqui e vai ouvir as nossas orações, amém? Então confia, irmãos, assim, sempre vem em mim uma coisa, que a palavra final vem de Deus. Os médicos podem dar o diagnóstico, os médicos podem falar, os juízes podem dizer, os advogados podem dizer, mas a palavra final é do Senhor. A palavra que Ele falar vai se cumprir. Então, confie, não perca a esperança, espera no Senhor, porque a gente confiando em Deus, não tem perigo de nós sermos decepcionados, de nós ficarmos envergonhados, amém? Eu queria pedir para a irmã Conceição dar o testemunho que já há dias ela pediu e eu esqueci de chamá-la, já pedi desculpas a ela, mas eu vou pedir para a irmã Conceição testificar da glória de Deus. Quer subir aqui? Tá bom. Amém. Da igreja. E eu fiquei alguns dias o Senhor falando comigo sobre o que estava compartilhando com a igreja. E essa revelação, Obrigado. O Senhor me mostrava, Ele me dá através de sonhos, né? Que a igreja, essa obra, que ganhava, eu não sei como, Deus preparava um terreno próprio, uma estrutura. Glória a Deus. Amém. E esse terreno tinha que ter a construção. E quem construía, iniciava a obra, tudo, era o nosso pastor Itamar. Eles juntos tinham uma comunhão muito grande e juntos eles iniciavam desde os alicerces tudo. E o Senhor mostrou
a sapata. Na minha época, eu acompanhei algumas obras e eu vi algumas coisas que tinha mais ou menos de 1 metro por 1, muito bem alicerçado. Glória a Deus. A massa que preenchia o concreto era muito firme. Aleluia. E as colunas eram muito bem feitas, muito seguras. Glória a Jesus. E aí aquele local, ele é grande, ele dava mais ou menos uns 2, 3 salões desse aqui, uns 3, que tinha algumas colunas no meio, para poder ficar seguro. E eles dois construíam e tinha um homem ao lado. E eu falava, mas esse homem está parado. Era o mestre da obra, que observava eles construindo. E eu olhei para ele, eu não vi o rosto dele. E aí eles deixavam aquela obra no ponto de já no reboco, que nós todos entrávamos para congregar já quando ela estava pronta nesse ponto de reboco. Não, já estava rebocado, precisava alguns acabamentos, detalhezinhos de piso, o acabamento, né? Uhum. E aí, nós já íamos por tua lado. Glória a Deus. E aquela parte de acabamento, piso, de limpeza, os mínimos detalhes menores, era conosco, da igreja. Quem era da pintura, quem era de piso, quem era de... Enfim, essas coisas aí de acabamento era a igreja. E o Senhor me chamou muito a atenção, porque os irmãos sabem, eu conheço poucos irmãos aqui de conversa, de eu saber da tua vida, ou qualquer coisa que seja, eu não sei, irmãos. Conheci o pastor, mas foi umas 2 vezes muito rápido. A irmã ali dele era aqui, mas eu tinha um pouco, mas também muito rápido de ficar com essa intimidade de vida, de saber da tua vida pessoal, nada disso. Glória a Deus. E eu orava, porque é necessário nós orarmos para nós saber onde a gente está, Amém. quem a gente está. Glória a Deus. Eu conheço, eu tenho algo muito bom que Deus assim colocou no nosso coração. É como se fossem meus irmãos, meus tios, a família íntima mesmo, de sangue minha de verdade. Glória a Deus. Mas não é por isso que a gente vamos orar. Amém. E aí, Deus assim foi me dando outras coisas mais também, confirmando que Ele está aqui. Amém. E essa obra é de Deus. Amém. Glória a Deus. Todas as palavras que Deus vem dando, todos esses meses que eu estou aqui, a gente observa, a gente olha, porque eu canto, eu danço, tudo eu me alegro, mas eu fico muito atento, porque eu sou meio, tenho uma dificuldade, careta, um monte de coisas, mas eu tenho convicto. Graças a Deus. Aleluia. Atenta para ouvir, para entender, é necessário, né? Cada um tem o seu jeito. Eu não sei. Glória a Jesus. Olhar, tem mulher que consegue atender telefone, mexer a panela, fazer que eu não consigo. Sou minha lenta. Tem umas coisitas aí que um dia eu vou contar tudo. Eu passei por muitos ataques psicológicos, muita coisa, né? Então isso afetou, na minha adolescência, afetou o dia de hoje, a trajetória da minha vida. E a idade chega também, né? Glória a Deus. E aí, irmãos, o que mais me chamou a atenção é o cuidado. Glória a Deus. E os homens de Deus. E assim, a câmera, você não sabe que a câmera, quando às vezes na TV, mostra algo muito rápido, né? Mostra lento, mostrou essa construção muito rápida. A consciência muito rápido. Então o Senhor vai nos dar vitória rápida. Amém. Ele tem pressa de nos abençoar e nos dar o melhor e conforto espiritualmente. Glória a Jesus. E nós estamos amparados, protegidos. Amém. E é o que a palavra vem falando, cara, tudo
preocupação desses homens de Deus para com as nossas vidas. Amém. Porque nós estamos protegidos, amparados. O cuidado de nós não se perder por aí e nem sair, perder a oportunidade de não estar no meio de multidão, porque nem sempre tudo que atrai a multidão é de Deus. É verdade. Tem pessoas que Deus tem, mas muitos estão enganados, estão se iludindo. Falta de quê? Oração. Falta Deus. de conhecimento. Falta da ouvir a palavra. Verdade. Então isso nos chamou muito a minha atenção. Eu disse, meu Deus, obrigado, Senhor. Eu estou no lugar certo. Amém. Não olhe porque aquilo é grande, porque aqui o espaço é pequeno, porque são poucos, gato pingado, que nem muitos dizem, que às vezes a gente convida, a pessoa diz, mas ali, aquele lugarzinho, se mude para a multidão, está muito enganado. Tem misericórdia, Deus. Porque a Amém. presença de Deus, o nosso Pai está curando, está Glória a Deus. está fazendo grande obra. Amém. Então, ore, peça para que Deus abra seus olhos espirituais, o seu coração, para que você enxergue. Amém. Mas aquele ser não, porque a construção, tudo começa onde? Alicerce. É no alicerce. Para quando vem uma tempestade, as coisas ali não derrubar. Então, os irmãos, fiquem mais atentos. Quem não levava muito a sério, observa melhor a palavra, o cuidado, o carinho. Entendeu, irmãos? Eu creio que aqui só tem pessoas adultas, está entendendo onde eu quero chegar, o que eu quero passar para vocês, porque depende de cada um. Amém. Mas eu estou segura e tenho a certeza, porque foi para que ele me mostrou. Glória a Jesus. Um maravilhoso. Eu até quero a minha casa material também tão bem alicerçada e construída. Por isso que eu me esforço para estar aqui. Glória a Por isso Jesus. eu luto para não perder. Glória a Deus. Porque é muito importante. É verdade, Jesus. Cada dia é muito importante. Glória a Deus. Nós estamos ouvindo e ele se esforça para dar o cuidado, irmão, de acabar a obra de levantar. E o interessante, a parte mais suave fica conosco. Vocês não estão entendendo? Que é o que, irmão? Já estava pronto. E isso aí é ter a primeira reunião daquele lugar. E daí por diante era nós que tínhamos que fazer a nossa parte. Passar massinha corrida, que era do piso, para você ver que cada um sabia fazer algo e tinha que fazer. Agora cabe a mim e a você. Amém. E eu quero agradecer agora pelo... A minha filha estava com o nome sujo. E Jesus fez uma grande obra. Glória a Deus. Enorme. Já estava chegando a 18 mil e pouco. Foi quase R$2.000. Graças a Deus. Então, assim, assustada porque... Peraí, tamanho sua diferença, né? Falei, meu Deus, vai lá. E ela foi lá, verificou e foi ver se era real e papapá. Deu tudo certo. Glória a Deus. Deus preparou também para ela a clínica que ela está. E não, o salário não está assim essas coisas, não. Porque a gente rala até chegar a ser um pouquinho mais valorizado. Mas Deus preparou uma sala para ela. Glória a Deus. Todos os equipamentos para que ela tenha uma boa. E aí, tranquila, é longe, o pai dela vai passando para a Mari todos os dias. É muito puxado, metrô, chuva e tal. Mas nós estamos aqui dando glória. Amém. Porque ninguém tem nada assim de graça, não tem assim, É verdade. jeito, não. Verdade. Quando você vê seu irmão já na vez ali, respirando aliviado, você não sabe o que ele passou. Verdade. Então não vamos, olhar, mas estamos dando glória. Amém. E eu também não testemunhei, por exemplo, o pastor da pequenininha Olivia,
1 ano e 8 meses ela estava sendo abusada. É triste. E aí uma dificuldade grande, porque tem pessoas do lado ruim, aí envolvendo uma série de coisas, uma jovem que se envolveu tudo, e estava muito difícil. Misericórdia, Deus. E a avó me procurou, a gente tem uma amizade faz muitos anos, e a mesma Conceição me ajuda. Eu disse, vou pedir ajuda na minha igreja, e vocês saiam pedindo por aí. E vão confiar em Deus, porque só Deus livrar, porque elas tinham medo de se envolver com feminismo. Nós foi mais ou menos uns 15 dias. O próprio padrasto da criança percebeu, ele tinha um irmãozinho que morava com ele de 13 anos, e era esse menino que estava abusando dessa criança. Ele percebeu que cada vez que a criança era muito dada com ele, mas tinha dias que quando ele chegava, ela corria para trás. Ele diminuía até ela gritava e se grudava no padrasto. E não com ele não. Aí, tudo esclarecido, ele Glória a entrava Deus. nessa casa, ele já era, não tem família, o avô dele, que é pai do padrasto, essa menina, é um balai de grana. Resumindo, a vitória é o líder. Amém. A líder, você foi curada, é acompanhada. Glória a Jesus. Ela voltou. E assim Graças eu a falei, Deus. irmã, se não for dentro de casa, a professora vai descobrir, Deus vai levantar alguém, mas eu disse para ela, ora, vamos orar. Que Deus vai dar uma estratégia. E Ele deu. Graças a Deus. Então, glorifico o nome do Senhor. E a vitória é essa que você bate bem, preste muita atenção. E vamos cultuar a glória. Amém? Amém. Deus abençoe. Obrigado, minha Conceição. Obrigado, minha irmã. Deus seja louvado. São coisas muito tristes, né, irmão? Notícias que a gente não queria ouvir nunca na vida. Mas, infelizmente, a gente tem que conviver com essas situações. Que Deus guarde as nossas crianças. Né? Deus proteja os nossos jovens, as nossas crianças, em nome de Jesus. Quero convidar a igreja, irmãos, para a gente ler a palavra. Ezequiel 47, versículo do 1 até o 12, nós vamos ler. Ezequiel 47. Palavra bem conhecida, foi ministrada há não muito tempo aqui já, mas quero glorificar a Deus pela palavra do Senhor que se renova de dia em dia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio, e eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas
saem para a região oriental, que descem ao deserto e entram no mar. E, sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrem estes rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis. E viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele. Desde En-Gedi até En-Eglaim haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Os seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do seu santuário, e o seu fruto será para alimento e a sua folha por remédio. Amém? Aqui não deu ali, mas aqui eu concluí, tá? Amém? Deus amado, na tua presença estamos nesta manhã. E este é o lugar que fala que hoje nós vivemos por meio desta passagem. Este é o lugar onde saem estas águas. E nós estamos aqui, Senhor, para sermos saciados nesta manhã, para sermos revestidos do teu poder, para sermos cheios do teu Espírito Santo, para sermos sarados, ó Deus, porque as folhas dessas árvores trazem cura, ó Deus, para sermos alimentados, porque estas árvores dão frutos, Senhor, de mês em mês, não de ano em ano, como costumeiramente nós vemos aqui nesta terra. Mas estas árvores dão fruto de mês em mês. Ó Deus, abençoa-nos nesta manhã. Permita, Senhor, que possamos ir além nesta manhã. Não sejamos retidos nas águas apenas nos artelhos, nem sejamos retidos nas águas aos nossos joelhos, nem sejamos retidos, Senhor, nas águas na nossa cintura, nem sejamos retidos, Senhor, quando a água chegar ao nosso peito, mas que possamos continuar caminhando e vivermos nesta manhã o melhor de Deus para as nossas vidas. Acrescenta-nos fé, Senhor. Acrescenta-nos fé. Porque está escrito que a fé lança fora o medo. E nós precisamos ser fortalecidos. Nós precisamos ser renovados. Nós precisamos ser, ó Deus, revestidos de poder. Os dias são maus, Senhor. Nós acabamos de ouvir notícias que arrepiam a gente só de ouvir. Oh Deus, a tua igreja está aqui neste mundo. E nós precisamos estarmos revestidos de ti, Senhor. Revestidos do teu poder. Para nós não olharmos para o mundo. Para nós não desanimarmos na nossa carreira, na nossa fé, em meio às lutas, em meio às provas, em meio aos desafios que enfrentamos dia a dia. Mas se o Senhor é por nós, quem será contra nós, Senhor? Mais são os que estão conosco do que os que estão no mundo. E o Senhor é aquele que edifica a igreja.
Abençoa, Senhor, para que esta igreja esteja verdadeiramente, como na visão da tua serva, alicerçada sobre a rocha que é Jesus Cristo, para que em tempo nenhum nós sejamos abalados. Está escrito e cumprir-se-á a palavra do Senhor nas nossas vidas. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos, minhas irmãs. Eu quero começar essa palavra dizendo que Deus quer nos levar ao excelente. Viu, irmãos? Deus quer nos levar ao excelente. E essa palavra é uma clara demonstração da excelência de Deus e do que Deus tem para a nossa vida, do que Deus tem reservado, do que Deus tem preparado. E que cada um de nós precisamos estarmos inteirados dessa situação, dessa condição, e que cada um de nós possamos caminhar para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa, irmãos, põe lá no versículo 1, por gentileza, tá? E a primeira coisa que eu quero que os irmãos vejam é que era uma visão, né, que o Senhor estava dando ao profeta Ezequiel, e ele foi levado de volta à porta do templo, tá? E eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa, para o oriente, para a face da casa que dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. Então, essas águas tinham uma nascente, né? E a nascente, irmãos, era o altar da casa do nosso Deus. Quer dizer, é de onde saem as palavras, é de onde sai a manifestação dos dons, é de onde sai também aquilo que Deus quer trazer para a nossa vida, para que nós tenhamos fé, para que nós tenhamos vigor físico, vigor espiritual e possamos, em fé, vencer todos os males que se levantam contra a nossa vida pelo poder da palavra de Deus em nossa vida. Porque essa palavra, irmãos, ela é um mistério até que ela seja revelada. Porque aí eu quero convidar a igreja para que a gente vá no livro de Joel, sempre aí no Velho Testamento, depois nós vamos ler no Novo Testamento, ao livro de Joel, capítulo 3, e versículo 18. Joel 3, 18, e diz assim, vejam bem, irmãos. E há de ser que naquele dia, os montes destilarão mosto. Amém? E o que é um mosto? É um vinho novo. Vinho novo. O mosto só existe em um vinho novo. Um vinho já antigo, nele não tem mosto. Tá? E a Bíblia fala do vinho novo. E o vinho novo significa a graça. O vinho novo significa que a igreja está deixando as leis, as ordenanças da lei e indo para algo superior, indo para algo melhor. Porque a graça em tudo supera a lei. Amém, igreja? Então, e há de ser que naquele dia, os montes destilarão um vinho novo, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Glorifica a Deus, irmãos. Porque todas essas
promessas. Todas essas profecias, elas vão se cumprir e nós vamos ler o cumprimento dessas profecias. Todas essas profecias já se cumpriram. Já se cumpriram. E nós vamos ler, e nós vamos glorificar a Deus. E esta manhã nós vamos pedir, como nós já cantamos, para que a gente tenha uma experiência de qualidade. Uma experiência de excelência. Leva-me, Senhor, mais fundo do que eu já estive. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Porque senão a gente fica só às margens dessas bênçãos de Deus. E Deus não nos quer às margens das suas bênçãos. Deus nos quer mergulhando nas suas bênçãos, sendo reanimados, vivificados, fortalecidos, mergulhando nesse rio de água viva que está aqui jorrando, porque a promessa de Deus é que ele jorrará no meu e no seu ventre, e ele está jorrando aqui nesta manhã. Nós não estamos diante de águas mortas, porque por onde esse rio passar, ele vai levar vida, aleluia, Jesus. E nós estamos nesta manhã aqui, igreja, para vivermos o melhor de Deus, a excelência de Deus. E em nome do Senhor, nós vamos nesta manhã caminharmos em direção a estas excelências. Amém, meu irmão e minha irmã? Glória a Deus. Agora vamos para Zacarias. Vai guardando aí. Daqui a pouco a gente fecha esse ciclo para que os irmãos tenham um entendimento de Ezequiel completo. Amém? Zacarias capítulo 14. Profeta Zacarias. Todos esses eram profetas profetizando acerca de um novo tempo. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Amém. 14:8, tá? Por favor. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas. Metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Amém, igreja? Amém. Então, notem que o profeta Zacarias disse que chegaria um dia que de Jerusalém sairão águas vivas e elas serão divididas em duas situações. Um desse braço correrá para o mar oriental e o outro braço desse mar desse rio vai correr para o mar ocidental. Então, esse rio vai abranger todos os lugares. Ele não estará restrito a um local, a um bairro, a um estado, a um país. Este rio estará em todos os lugares da terra. Amém? Não é algo local, é algo mundial. Amém, igreja? É algo para que toda a humanidade viva essa experiência, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Agora a gente vai caminhar no Novo Testamento. João, Evangelho, capítulo 7. Amém? 37, 38 e 39. Tá? Todos eles falaram de um dia. Amém? Amém. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, fala para todo mundo, por favor, irmão. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vamos lá, 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aleluia! E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem,
porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, até aquele momento, ninguém tinha bebido água viva. Até aquele momento, ninguém tinha desfrutado dessas águas vivas. Ninguém tinha... As pessoas, eu vou dizer pela visão bíblica, os homens e mulheres que viveram no Velho Testamento, eles caminharam e molharam no máximo as suas canelas nesse rio. Mas o Senhor está anunciando que agora as pessoas terão uma maior experiência com Deus. Por meio da graça. Por meio da graça. As pessoas teriam uma maior experiência com Deus. Porque, pela lei, não que eles não tivessem esse acesso, mas eles tinham, digamos que a água chegasse aqui nas suas canelas. Não mais do que isso, eu posso lhes afirmar. Mas Jesus está dizendo, de agora em diante, né? Quem tem sede? Eu tenho sede. Eu estou aqui porque eu estou com sede. Eu sei que aqui tem fonte de vida para mim. Eu sei que aqui tem fonte de vida para eu poder enfrentar todas as lutas, todas as dificuldades, todos os problemas que vivemos no nosso dia a dia. E essas águas, elas não são águas comuns. Elas não são águas que a gente vai ali na torneira, enche o copo e bebe. Não, essas águas, elas estarão no nosso corpo, elas estarão na nossa vida, fazendo com que a gente viva situações que só aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, que só aquele que anda conforme a palavra de Deus pode experimentar, porque ele vai ter experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo falará a ele, o Espírito Santo tocará a vida dele, ele será levado para uma maior experiência com Deus, porque Deus vai falar com ele, Deus vai trazer revelações à vida dele. Ele vai viver excelências de Deus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do teu ventre. Aleluia! Estamos sendo chamados para algo melhor. O Senhor está reivindicando nesta manhã. Igreja, não fique às margens. Não fique às margens, igreja. Entre mais. Caminhe mais na direção do trono. Caminhe mais na direção do altar. Esteja ligado na fonte, para que você possa beber cada dia das águas da vida. Cada dia você ser alimentado. Cada dia você ser revigorado. Cada dia você ser fortalecido em fé. Isso não significa que você não terá luta. Isso não significa que você não passará por dificuldades. Significa que, na hora das tuas lutas, o Espírito Santo estará com você. Te guardará, te fortalecerá, te revigorará. Para que a gente não caia, para que a gente não desanime. Porque as aflições, irmãos, elas fazem parte da nossa vida. Não há lugar nenhum na Bíblia prometido que, quando você entrega a sua vida ao Senhor, você não passa por provas, dificuldades e lutas. Não há em nenhum lugar. Se assim fosse, nós estaríamos aqui pregando. Alguns até que pervertem um pouco e mudam um pouco e pregam só prosperidade, só bênção, só vitória. Mas isso é irreal. Isso não existe. Quem vive neste mundo vai passar por provações. Mas quando nós temos Cristo presente, irmãos, eu estou falando porque já passei experiências difíceis na minha vida. Já passei experiências grandiosas, experiências assim que eu não tenho palavras para explicar. Já vivi assuntos que vocês não imaginam, de experiências com Deus. Vocês não imaginam de experiências que eu já tive com Deus. E eu só vivi porque eu estou
E em nome de Jesus estarei até o Senhor me levar, bebendo da água viva do Senhor, para a glória do meu Senhor Jesus Cristo. Porque cada um de nós, irmãos, precisamos viver essas experiências. O Senhor não te chamou para ser um mero espectador na casa dele. O Senhor não te chamou para você sentar aqui uma vez por semana, ouvir uma palavra, até que vai alegrar o teu coração, e amanhã você volta à tua rotina e caminha. Não, o Senhor não nos chamou apenas para isso. Há algo melhor, há algo maior. E o Senhor quer que você tenha essas experiências. Porque quando a gente vai caminhando na presença de Deus, e na medida em que você vai entrando neste rio, e as águas deixam de estar apenas nas tuas canelas e chegam aos teus joelhos, as tuas experiências serão outras com Deus. E quando você caminha e a água chega à tua cintura, as tuas experiências serão outras com Deus. E quando você caminhar mais um pouco e as águas chegarem aos teus peitos, as tuas experiências serão ainda maiores com Deus. E quando você crer totalmente e se deixar levar pelo Espírito e entrar numa água que os teus pés não alcançam, os teus pés não vão chegar ao chão, porque são águas profundas, você viverá experiências particulares com Deus que só você terá. Só você terá. E é isso que Deus quer. Porque senão a gente vive só um evangelho superficial. Só as margens. Mas as margens têm bênção? Tem. Mas o Senhor quer que nós não vivamos apenas de bênçãos, mas de experiências. Experiências. Que coisa que Deus fez. Algumas até é só para você e Ele. Ele vai dizer, isso aqui é só eu e você. Outras serão para que você reparta. Eu vou contar o caso de uma experiência, não minha, do apóstolo Paulo, que ele teve, e a Bíblia diz que ele foi levado ao terceiro céu. E ele viu coisas inefáveis. E o Senhor disse assim, não conta nada para ninguém. Não fala, não escreva. Isso é meu e seu. Deixa eu te falar, você pode ter experiências assim com Deus. Nós podemos ter experiências assim com Deus. Não vai escrever nada, Paulo. Estou te mostrando coisas aqui. E um dia ele diz assim, eu estou dividido entre estar com vocês e ir para o Pai. Eu estou dividido. Eu queria estar lá, mas eu fico preocupado aqui com os meus irmãos. Isso significava que a morte já não tinha mais poder sobre a vida dele. Ele viveu experiências tão grandes com Deus que ele falava assim, o viver para mim é Cristo, o morrer para mim é ganho. Não é você estar pedindo, me mata, Senhor, que eu estou sofrendo. Não, não é isso. Longe disso. As experiências com Deus te levarão a uma fé inabalável no Senhor. A uma fé que você vai dizer assim, se eu viver aqui, cada dia que eu viver aqui, toda a glória do Senhor seja em minha vida. E se eu for levado aos céus, eu estarei guardado para sempre, fortalecido na fé que ele estava. Eu estou dividido, ele falou. Eu quero ir para o Pai, mas eu quero ajudar vocês. A igreja estava no seu início, e a preocupação de Paulo é para que a igreja ficasse edificada, tanto de maneira que esse homem foi usado, irmãos. Porque ele não se reteve, ele não parou, ele não ficou retido às margens do rio. Ele foi profundo. Leva-me, Senhor, a uma profundidade maior nesta manhã, de experiências com Deus, de coisas que Deus vai usar você e o mundo vai dizer, como é que isso pode acontecer? Como é que isso pode se dar? Choveu domingo? Choveu domingo? Choveu domingo, igreja? Choveu? Pergunta para a irmã Neiva.
Todo mundo falou sim? Choveu na tua casa? Choveu, Jaqueline? Choveu, irmã Daci? Choveu, Sandra? Choveu, Rodrigo? Choveu? Deixa eu ver. Lá na Coab, não choveu lá? Ah, você não estava em casa. Ah, na Joaneia choveu. Eu não estava em casa. Fui comer um frango na irmã Elaide. Quando cheguei em casa, tinha água até na sala. Pergunta para a irmã Neiva. Choveu lá, irmã Neiva? Glória a Deus. Glória a Deus. O que essa igreja fez? O que essa igreja fez? Essa experiência, igreja. Aumentou a tua fé ou não? Experiência. Ainda é pouco, isso é pequenininho, diante do que Deus quer nos dar. Viu, Irineu? Essas experiências que você viveu com Lincoln essa semana, é pouco diante do que Deus quer te levar. Não choveu, ela falou, obra concluída com sucesso sem chuva. Não molhou nada. Domingo a casa dela estava destelhada. E o céu negro, o céu escuro. Segunda-feira choveu, irmãos. São Paulo toda. E não, até que ela colocou a telha lá, ela diz, ainda não estão parafusadas, mas já estão no lugar. Segunda-feira à tarde. E ventou bastante. E aí eu falei, Senhor, olha o vento. O vento leva a telha embora. Não está parafusado? Eu sei. Já tive experiência de ver caixa de água ser levada pelo vento. Não é uma telha, não. Uma caixa de água cheia de água, o vento levá-la embora. Nós vivemos essa experiência. E Deus guardou. E Deus abençoou. Quarta-feira, acho que quarta, parafusou. Agora pode vir chuva. Depois choveu? Depois choveu. Igreja, Deus quer que as nossas experiências com Ele aumentem. Aumentem. E é isso que Deus quer. Isso aqui que está sendo falado é isso, igreja. Eu estou levando vocês de uma experiência com a lei para uma grande experiência na graça. É o que estava sendo anunciado naqueles dias. Que todos os profetas falaram de Jesus Cristo, falaram de um tempo, e chegou esse tempo aqui. Jesus anunciou que esse tempo tinha chegado. Jesus falou. E aí agora vamos lá para o Apocalipse. Tá? Então aqui nessa visão de João que a gente acabou de ler, o rio de água viva que flui do trono de Deus e do Cordeiro. A gente vai ler agora. Tá? Então, essa experiência, irmãos, provém do sustento para a nossa vida. Então vamos ler. Apocalipse 22, versículo 1. Amém? Amém? Amém. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Pode pôr mais um aqui. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Mais um. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Ainda não aqui. Aqui ainda não chegou. Tá? Aqui ainda não. Mas esse rio que nós estamos falando aqui, que sai do templo, do altar do templo, ele vai nos levar a esse aqui. Porque esse aqui já não sai mais do altar do templo. Esse sai do trono de Deus. Amém, igreja?
Esse sai do trono de Deus e do Cordeiro. Para uma experiência maior ainda. Maior ainda. Amém? Então, notem bem, irmãos. Nós estamos sendo levados às excelências de Deus. Mas a gente não pode ficar parado. A gente precisa caminhar. Então, há um rio aqui e alguns de nós estamos com águas pelo tornozelo. E Jesus está chamando para você, nesta manhã, caminhar mais um pouco. Para que nesta manhã você entre mais um pouco. Para que você entregue mais um pouco da sua vida a Deus. Para que você deixe Deus trabalhar na sua vida de um modo mais, como eu diria, mais pessoal com você. Para que você tenha mais comunhão com Deus. Para que hoje, eu quero dizer isso em fé, se as águas já chegarem no teu joelho, para você que elas estavam no seu calcanhar, já será uma grande vitória. Porque você caminhou. E nós não podemos ficar parados diante de Deus. A igreja precisa ter sempre uma atitude de aproximação, sempre uma atitude de viver o melhor, a melhor experiência. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, melhores nós estaremos. Melhores cada um de nós estará. Mais perto de Deus, mais vitórias serão acessíveis a nós. Não tenham dúvida disso. Quanto mais distante nós, as coisas ficam mais complicadas. Mas quando mais perto eu chego, mais experiências eu vou tendo. Experiências que vão revelando a grandiosidade de Deus. Porque senão a gente fica acreditando num Deus que cura doença apenas, num Deus que faz um milagre aqui, ou daqui mais uns dias, outro ali. Não, Deus tem muito mais que isso. Deus é muito maior do que isso. Deus é o Criador de tudo, de todos. Toda a glória nesta terra é o nome dEle. Todo louvor nesta terra é o nome dEle. Ele é o Criador que fez todas as coisas. Ontem o Luciano ainda pregou lá que se Ele deu o seu próprio Filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Ele deu o seu próprio Filho. Irmãos, ninguém há que deu um filho para que alguém possa ser salvo. Toma aqui, meu filho, para que você possa ser salvo. Ninguém faz isso. Ninguém vai fazer isso. Se nós dependermos de alguém doar o filho dele, nós vamos morrer. Mas Deus nos amou. Deus te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Aleluia! Você não foi levantado para perecer. Você não foi levantado para ficar parado. Você não foi levantado para estar numa água parada. Você foi levantado para estar em meio às águas vivas. E caminhar em meio às águas vivas. E viver experiências com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, igreja, esse rio foi mostrado a ele, né? E depois, já no Apocalipse, João vê o rio puro de água viva. Então, quando aqui em Ezequiel 47, ele fala deste rio, então, há um momento, lá no versículo 9, por favor, de Ezequiel 47, vamos voltar lá, que aí eu já vou finalizar a palavra aqui. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para versículo 9, por gentileza. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Na visão de Ezequiel, esse rio vai desembocar no Mar Morto. Não há vida no Mar Morto. O Mar Morto simboliza o mundo que jaz no maligno. O Mar Morto simboliza tudo aquilo que não tem Deus. E a Bíblia diz que esse rio,
um dos braços desse rio vai desembocar no Mar Morto. E o Mar Morto, ele é um mar mais salgado do mundo. Ele é o lugar mais baixo da Terra. Para os irmãos terem ideia, eu anotei aqui, para não esquecer, o Mar Morto ele está abaixo do nível do mar, entre 394 metros a 426 metros abaixo do nível do mar. O nível do mar é o lugar mais baixo. E o Mar Morto está aproximadamente 400 metros abaixo do nível do mar. Não há vida. É um rio que, para os irmãos terem ideia, se você deitar nas águas do Mar Morto, você não afunda. Você não precisa saber nadar. A quantidade de sal é tão grande, a quantidade de sal é, assim, imensurável. Não dá para nós meditarmos. E nele não há peixes, nele não há vida, porque a quantidade de sal é muito grande. E o rio vai chegar e desembocar nele. E o que vai acontecer? Esse rio de água viva levará vida onde não tinha vida. Haverá peixes em abundância no Mar Morto. Nós vamos ler já já. Haverá peixes em abundância. Põe aqui o 10, por gentileza, acho que é o 10. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele. Aqui é o Mar Morto, tá? Desde Engedi, porque a cidade de Engedi, ela fica mais ou menos na metade do Mar Morto, às margens, né? No meio, mais ou menos no meio do mar. Quer dizer, águas para lá, águas para cá. E Engedi é uma cidade que se situa aproximadamente no meio desse mar. Até em Englai, e esse é um local que não se tem ideia onde é, até hoje. Tá? Haverá lugar para estender as redes. Lá não tem rede. Porque não tem vida, vai pescar o quê? Vai jogar rede no mar que não tem nada. Nenhum pescador tem lá. Mas haverá. E eles estarão em pé junto desse rio. Desde Engedi até Englai, haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, presta atenção, segundo a sua espécie, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Quando as águas do rio da vida chegar no Mar Morto, a morte será tirada daquele rio e haverá vida. Assim como quando Jesus chegou na nossa vida, a morte foi tirada e a vida com abundância em cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. A morte foi arrancada, porque nós estávamos sentenciados à morte, mas hoje nós temos vida, porque Jesus vive em cada um de nós. Assim como estas águas, quando chegarem no Mar Morto, elas levarão vida, e por onde elas passarem, elas levarão vida. Viu, meu irmão, minha irmã? Não haverá esterilidade na sua vida. Preguei essa semana sobre as mulheres que não podiam ter filhos no Velho Testamento. Essas mulheres eram injuriadas, essas mulheres eram maltratadas, essas mulheres eram olhadas de lado, porque elas não podiam ter filhos. E era uma desonra naqueles dias uma mulher não ter filhos. Mas Jesus abriu a madre de algumas delas. Deus abriu a madre de algumas delas. Falei de duas mulheres que foram mães na sua velhice, Sara e Isabel.
Isso significa que além das condições normais, porque elas eram estéreis, havia outro problema, a idade avançada. Mas para Deus, irmãos, não há problema sobre problema. Porque para o nosso Deus, tudo é possível. As dificuldades são nossas, não dele. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. E o que nós precisamos ter? Essa experiência de caminhar num rio de água viva e não estar parado, não estar limitado, irmãos, às condições que nós impomos. Ah, aqui está bom, já estou aqui na água, essa água já está me fazendo bem. Tem mais, igreja. Não é só isso que Deus quer. Não é só isso que Deus tem para você. Tem mais, e o Senhor está te chamando. Caminha mais um pouquinho aqui. Caminha mais um pouquinho hoje. Sai do teu lugar comum, sai do teu lugar de conforto, sai do teu lugar onde você diz, aqui está ótimo. O Senhor está dizendo, vem viver maiores experiências. Vem viver, igreja, vem viver, irmão, vem viver, irmã. Coloca 11, por gentileza. Presta atenção. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis. Por quê? Porque a gente precisa de sal. E a única fonte de sal naquele lugar é o mar morto. Serão deixadas para sal. Porque o sal, ele é essencial. Ele é importante. Não tanto quanto a água da vida, mas ele é necessário. Então vejam o cuidado de Deus. Quando eu estava meditando essa palavra, eu fiquei, como Deus tem cuidado de nós. Podia encher tudo de água, não, mas Deus se preocupou. Os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis. Essas águas estarão ali, mas permanecerão estas águas não saudáveis, porque será deixada para sal. Então não fique aqui só à margem. Não fique aqui só à margem. Essas águas não são. Fala. Essas águas não são. Fala, por favor, essas águas não são. Entra. Entra. Para as águas saudáveis. Vamos lá. 12, por favor. E junto ao rio, a sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore. O que nós lemos lá no Apocalipse? Que dá fruto para se comer. Lá no Apocalipse, aqui hoje, como é que é a colheita de frutos? Claro que hoje eles têm tecnologia, algumas espécies de frutas dão mais do que uma vez por ano por tecnologia, mas normalmente uma árvore ela dá fruto de ano em ano. Aqui elas dão fruto de mês em mês. E o fruto é para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Está vendo, irmãos? Não haverá escassez, não haverá necessidade, não haverá limitação. Puxa vida, eu estou com vontade. Eu amo pêssego. É a fruta que eu mais gosto. Mas todo ano eu tenho que esperar novembro. E ainda ele está murcho, pequenininho e caro. Aí quando chega dezembro, ele está maior e barato. Mais barato. Não muito, mais um pouquinho. Está R$9 o quilo de um pêssego. Já fui lá ver, já comprei um pouco. Já comi alguns. E o seu fruto será para a saúde.
Então, esta bênção nós vamos viver, igreja, para a glória do nome de Jesus. Você quer viver essas experiências com Deus? O Senhor está nos chamando a vivermos. Não fica limitado. Deixa a experiência de viver bênçãos com Deus ser aumentada na sua vida. Porque há excelências de Deus para nós provarmos. E nós não temos provado porque a gente não tem caminhado em direção a essas experiências. A gente tem estado afastado. Não é que é afastado de Deus. Eu não estou dizendo que aqui ninguém é salvo. Misericórdia, irmãos. Vocês são servos de Deus. Nós somos igreja do Senhor. Não é isso. Nós estamos falando de uma melhor e de uma maior experiência. Que ela só é vivida por quem caminha por estas águas. Elas só serão vividas por quem caminhar por essas águas. Isso não significa que você que ficar aqui não é salvo. É. Mas você não viverá experiências que você pode viver, que trarão alegria para a sua vida, hoje. E no porvir, a vida eterna. E não esqueçam que o galardão será dado a cada um de nós, segundo a obra de cada um. Não é salvação. Salvação é uma coisa, galardão é outra. Galardão é prêmio. Galardão é aquilo que você fez a mais. Você vai ser premiado por aquilo que você fez em nome do Senhor. Então, o galardão será dado a cada um, segundo a obra que ele fez, segundo a obra que ela fez. Amém? Não é salvação, é galardão. A salvação você já está nela. Eu acredito, eu creio. Você já está garantido nela. Desde que você entregou sua vida a Jesus. Desde que você chamou Jesus para ser o seu Salvador. Você foi recebido no céu, o seu nome foi escrito no livro da vida. Não, nós estamos falando de perder salvação. Eu não acredito nisso. Mas eu estou falando de uma vida com abundância. Que Deus quer que nós vivamos. Amém, igreja? Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê vitória.